Olá, uma alegria poder neste final de semana estar com a IBB por comemoração, por ocasião dos 65 anos. No culto da manhã nós trabalhamos em torno da conversa de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Vimos no texto bíblico que Jesus estava cansado da viagem e naquele momento oportuno ele pôde compartilhar com aquela mulher algo que trouxe transformação para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus também ministrará ao seu coração. Te convido a acompanhar conosco essa mensagem. E pensando um pouquinho em termos de história e de aniversário, eu pensava na mensagem que iria compartilhar com a igreja nesta ocasião, neste momento, e a narrativa bíblica que nós vamos trabalhar gira em torno da conversa da mulher samaritana com Jesus, mas mais do que a conversa também, nós vamos explorar alguns elementos que o texto nos traz, porque eles nos falam sobre realizarmos grandes obras. E quando nós pensamos em grandes obras, nossa tendência está vinculada a pensarmos em grandes patrimônios, em coisas que se destaquem aos olhos pela suntuosidade, pela aparência. Mas eu quero provocar você uma reflexão. O quanto a sua vida é relevante nas mãos do Senhor? O quanto a sua vida é relevante para o reino de Deus? A sua existência. Quando eu completei 18 anos, eu recebi um fax. Quantos aqui lembram o que é isso? Tem alguns aqui que não sabem o que é isso, né? Olha só, tem gente aqui que não sabe o que é fax. A IBB, como protagonista, como sempre foi, usava inclusive o fax para evangelizar. Enviava o fax vida para pessoas receberem uma mensagem de encorajamento, de apoio, antes mesmo de todas essas tecnologias que nós temos aqui. Pois bem, no dia do meu aniversário de 18 anos, eu recebi um fax e ele era identificado da Prefeitura Municipal de Curitiba. Temos a vereadora aqui conosco, e eu recebi o fax dizendo assim: senhor Antônio Valdemar Cucu Filho, você está sendo convocado para comparecer ao cemitério público municipal de Curitiba, munido de gravetos ou lenha e gasolina, para proceder com a sua cremação. O texto era muito bem escrito e muito formal, e eu confesso que o coração começou a palpitar. E eles completam dizendo assim: tendo em vista que a sua vida não oferece grande relevância para a sociedade curitibana. Vejam que foi algo que marcou muito minha memória. Na sequência, terminando de desenrolar o fax, o remetente, no final do rodapé, estava ali identificado, era o meu irmão mais velho, que mandou aquele fax para me provocar naquele dia. E, de fato, a provocação me fez muito a pensar e refletir, porque aquela frase, a sua vida não traz relevância para a sociedade de Curitiba, me fez pensar. Qual a relevância da minha vida para a minha cidade? Qual a relevância da minha vida para o reino de Deus? Muito mais. Queridos, eu penso que esse tipo de abordagem, de reflexão e preocupação precisa pairar nos nossos corações. Nós precisamos considerar isso. Muitas pessoas desejam ser importantes, e eu quero dizer da diferença entre o desejo de querer ser importante e o desejo de querer ser relevante. Há uma diferença importante, ainda que eu esteja sendo, nesse momento aqui, incisivo usando essa palavra. Relevante nada mais é do que você entender e compreender que as suas habilidades, a sua história, você tem algo a contribuir com as pessoas com quem você convive. É diferente da pessoa que deseja ser reconhecido como alguém importante. Então, não é nesta perspectiva. E para deixar bem clara a diferença entre uma coisa e outra, eu quero usar dois personagens da história. O primeiro deles é Napoleão Bonaparte. Ele não teve o desejo de ser relevante, talvez, quem sabe, no início até o era, mas ele mudou o sentimento para se tornar alguém importante, a ponto dele dizer que ele gostaria que, mesmo após a sua morte, as pessoas o reverenciassem. Pode deixar na imagem anterior ali, aquele é a tumba de Napoleão Bonaparte, que fica em Paris. Quando você for celebrar seu aniversário, fica aí uma sugestão, tá? Para você ir até Paris e fazer esse passeio. Mas o que nos chama a atenção nesta imagem? Ele está no Museu dos Inválidos, em português, e
ele foi construído de uma tal maneira que a imponência precisa ser destacada. A abóbada, ela é revestida de ouro. A tumba, ela está numa parte rebaixada, de maneira que a pessoa, para poder enxergar o caixão, a tumba, com mais detalhes, ele precisa fazer o movimento de se reverenciar, ou seja, se deslocar para frente, de algum modo fazendo conexão com esse desejo de Napoleão. Irmãos, isso é vaidade, isso é ego inflado. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazermos a diferença na vida de pessoas. Outro francês, por coincidência, que eu quero destacar como ilustração, chama-se Louis Pasteur. Temos exemplos muito impressionantes e positivos a partir do que Louis Pasteur desenvolveu. Foi ele quem defendeu o conceito de que doenças são causadas por micro-organismos. E isso mudou, é um marco na trajetória da medicina e da própria humanidade. Além disso, ele criou o processo de pasteurização, que você tem usufruído ao longo dos anos. Talvez alguns aqui estão diminuindo o leite, porque hoje em dia já não está dando mais como nós imaginávamos que era, mas o fato é que nós usufruímos desse processo importantíssimo. Além da pasteurização, ele também desenvolveu a vacina antirrábica, a primeira vacina contra a raiva. Mas ele também deixou uma outra contribuição importantíssima, que foi o desenvolvimento ou o estabelecimento da teoria da biogênese. E o que significa isso? Compreender e entender que vida gera vida, porém, de um modo científico. Ele foi o primeiro cientista a tratar desse tema e comprovar pela ciência que é impossível algo existir do nada. Precisa existir vida para gerar vida. E isso tem tudo a ver conosco. Por quê? Porque assim nós cremos. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Nós não somos obras do acaso. Não estamos aqui a partir do nada. Existe uma causa primária. É interessante observarmos que Louis Pasteur, com o seu trabalho, ele abençoou gerações e gerações e abençoará gerações até Jesus Cristo voltar. Além da sua contribuição na ciência, ele também foi reconhecido por ser um homem de fé. O genro dele escreveu a seu respeito dizendo que ele tinha uma fé absoluta em Deus e na eternidade, e a convicção de que o poder para o bem dado a nós neste mundo será continuado para além dele. E foi exatamente isso que acabou acontecendo. Foram sentimentos que permearam toda a sua vida. Ele encerra dizendo que as virtudes do Evangelho estiveram sempre presentes nele. E o próprio Louis Pasteur disse: quanto mais eu estudo a natureza, tanto mais estou admirando a obra do Criador. Queridos, eu penso que estas referências nos ajudam a pensar em que temos empregado a nossa vida, de que modo temos sido relevantes para Deus e para as pessoas com quem nós convivemos. Muito provavelmente existem pessoas com quem você pode contar, não é verdade? Num momento de luta, de enfermidade, de dificuldade, quem sabe até de falta de dinheiro, você sabe com quem pode contar. Eu tenho, meus queridos, aqui mais do que uma mão de pessoas com quem eu posso contar nesse plenário hoje aqui. Eu posso ligar, eu posso mandar uma mensagem, eu posso pedir oração, e como é bom fazermos parte de um grupo, de uma igreja, do corpo de Cristo, em que nós temos pessoas com quem nós podemos contar. Mas eu quero incentivá-lo nesta manhã a pensar de que modo você pode ser alguém que outros podem contar. Pessoas que olharão para a sua vida e dizer: puxa, que bênção ter esse camarada do meu lado. Que alegria saber que eu sou amigo, sou amiga desta pessoa. Assim sendo, agindo desse modo, trabalhando desta forma, nós estaremos transbordando vida, que é o tema que tem permeado a igreja nesse tempo. E eu quero mostrar, meus queridos, que nós podemos transbordar vida por meio de obras maiores. Acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 4, dos versos de 5 a 7. A palavra de Deus nos diz assim, na Nova Almeida atualizada: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Eu selecionei estes versículos. Nossa reflexão, nossa abordagem está baseada em toda a conversa, a narrativa da mulher samaritana com Jesus, mas, de um modo objetivo, eu quero concentrar nesses textos aqui alguns detalhes importantes para identificarmos como nós podemos transbordar vida por meio de obras maiores. Diz o texto que Jesus estava cansado da viagem. Ele sentou-se junto ao poço de Jacó. Se você observar ali na imagem que está na tela, na parte de baixo, central, você está olhando para a entrada do poço de Jacó, a abertura do poço de Jacó, que fica na cidade de Nablus, antiga Siquém ou Sicar, dependendo da tradução. O fato é que este poço, construído aproximadamente 4.000 anos atrás, ele forneceu água para Jacó, a sua família, seu rebanho, para os seus servos e para todos aqueles que por ali passaram e desfrutaram daquela obra que ele realizou. Jacó realizou uma grande obra. Muito provavelmente ele não tinha noção do impacto que isso teria na vida de pessoas e de gerações que até os dias de hoje. E aí fica a dica para a segunda viagem internacional. Vá até a Cisjordânia e faça uma visita até o poço de Jacó, ok? E aí, se você quiser, me convida que a gente vai junto para poder instruir aí no processo. Mas o fato é, queridos, que hoje você pode tomar água do poço de Jacó. Ele continua vertendo água até os dias de hoje. E eu creio que isso, meus queridos, não é algo sem sentido. Existe algo de Deus nessa história. Existe algo de Deus nessa obra extraordinária, porque nós podemos aprender muito com estas abordagens e com estes aspectos. E eu quero me concentrar em duas lições importantes que nós podemos identificar que obras, meus irmãos, que transbordam vida, são obras vinculadas a causas nobres. O fornecimento de água é uma causa nobre. Matar a sede, a qual eu também estou nesse momento, é maravilhoso, não é? Você que desceu da montanha, você que é guerreiro, quando você está cansado, luta sua, tomar água não é bom? É ou não é, gente? É maravilhoso, é bom demais. Queridos, nós precisamos identificar que tipo de ações que nós podemos fazer irão trazer para as pessoas a mesma sensação que nós temos quando tomamos água, quando temos sede. É uma sensação de refrigério, é uma sensação de reabastecer, é algo que nos faz, até num certo sentido, quase que reviver. Quando nós olhamos para essa analogia do texto que nós estamos olhando para o aspecto histórico, nós identificamos ali o fornecimento de água que gerou provisão econômica, que matou a sede de tantas pessoas, mas para além da água, além do poço, nós temos um outro relato no texto bíblico que diz respeito à conversa de Jesus com a mulher samaritana, sentados à beira do poço de Jacó. Naquele momento, aquela mulher, ela construiu memórias que a acompanharam durante toda a sua vida. Eu tenho certeza que aquela conversa entre ela e Jesus lhe acompanhou em toda a sua caminhada. Nós precisamos entender, queridos, que dentre as obras que nós podemos realizar estão, por exemplo, termos conversas que gerem refrigério, cuidado, vida, saúde às pessoas. Construirmos memórias afetivas com as pessoas às quais nós amamos. Como é importante um avô, por exemplo, sentar-se junto com o neto e juntos ali confeccionar uma ripa. Eu misturei aqui pipa com raia e pipa, né? Então veja, aquele movimento ali. Eu lembro, por exemplo, do meu pai pegando uma caixinha de papelão e colocando palitos de dentes e cortando cenoura e fazendo as rodinhas do ônibus para eu brincar com ele. Memórias afetivas. Que tipo de memórias afetivas você está construindo com os vínculos que você está estabelecendo? Vivemos dias, meus queridos, em que o distanciamento ele está dentro dos nossos lares.
A possibilidade de ficarmos afastados dentro da própria casa cresce cada vez mais. A sociedade está nos levando a uma cultura do individualismo, em que temos, infelizmente, fortalecido a ideia de que nós não precisamos uns dos outros, mas isso não está de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz. Precisamos de vínculos, precisamos de relacionamentos, precisamos desenvolver memórias, laços de fraternidade, precisamos, acima de tudo, eu gostaria de pensar que uma das analogias do poço é gerar vida. Obras maiores, relevantes e duradouras, que transformam vidas, que transbordam a vida de Cristo Jesus, são obras nobres, obras que exigem processos. As coisas exigem trabalho. Para que possamos fazer algo significativo, precisamos dedicar empenho, esforço. Fico pensando no tempo que Louis Pasteur gastou para desenvolver a vacina antirrábica, o processo de pasteurização, a teoria da biogênese, todos os anos de trabalho. Fico imaginando, meus queridos, ali naquela imagem da parte superior, você vê uma imagem preto e branco, que é uma foto tirada em 1961, 62, na década de 60, na região do Itaqui. Foi o dia em que João Pupos, um pastor batista, responsável por expansão do evangelismo, da evangelização no litoral do estado, e que depois veio também para o interior do Paraná. João Pupos, ele dedicou muito da sua vida pregando o evangelho àquelas pessoas, mas ele tinha preocupação não apenas de pregar o evangelho por si só, mas de transformar a realidade social em que ele estava inserido. Ele desenvolveu uma micro-usina hidrelétrica, ali na região do Itaqui, que produziu 5 quilowatts, suficiente para produzir energia, para ter luz no culto e começar a abençoar aquela comunidade do Itaqui que ali está. Irmãos, eu estive pregando no centenário dessa igreja há alguns anos atrás, num dos aniversários da igreja, e eu pude ver essas fotos, foi dali que eu tirei essas fotos, e fiquei impressionado com o trabalho que este homem desenvolveu naquele período, naquela época. Até hoje nós usufruímos do trabalho dele. O que a sociedade, o que os seus filhos, os seus netos, as próximas gerações irão desfrutar do trabalho que você tem desenvolvido? Ou será que estamos gastando o nosso tempo apenas para pagar as contas dos boletos? Apenas para sobreviver? Não, Deus não nos chamou para sobreviver. Deus nos chamou para viver e viver em plenitude. Viver abundantemente, transbordando vida. É inadmissível que nós que conhecemos o Evangelho, que temos acesso à Palavra de Deus, vivamos muitas vezes como miseráveis. Me compreendam quando eu usar a palavra medíocre, no sentido de ser aquele que está apenas ali na média, apenas fazendo o que precisa ser feito. Amados, nós podemos ir além, nós podemos ser excelentes em tudo que fazemos, seja no estudo, seja numa obra, seja em um trabalho braçal ou mental, precisamos nos dedicar para fazer aquilo bem feito. Obras vinculadas a causas nobres são aquelas que abençoam vidas, que impactam a vida de outras pessoas. Em segundo lugar, além de obras vinculadas a causas nobres, nós precisamos buscar realizar obras que transformam vidas. O poço por si só, ele não tem poder em si. O benefício que ele gera abençoou pessoas. O trabalho das mãos de Jacó. Aquele poço foi, eu gosto de usar a expressão, esculpido numa rocha. Ele tem 40 metros de profundidade. Essa medição foi feita em 1936. E, meus queridos, ela continua ali, vertendo água. Imagina o trabalho que ele teve para produzir, para construir aquele poço. Se nós queremos fazer obras que transformam vidas, precisamos entender que exigirá trabalho, exigirá dedicação, exigirá esforço. Abrir um pequeno grupo pode ser, alegoricamente falando, abrir um poço de água, onde as pessoas vão beber água, mas não a água que aqui agora eu posso tomar, mas a água da vida. Quantos líderes de pequenos grupos nós temos aqui? Levante a mão, por gentileza. Olha só, parabéns. Deus abençoe vocês. Queridos, vocês como líderes de pequenos grupos,
eu quero desafiá-los. Porque o Poço de Jacó, aquele lugar ali, ele podemos dizer é um lugar de vida, que serviu como fonte, olha só, fonte de refrigério e de renovo, fonte de salvação e libertação, fonte de vida em vez de morte, fonte de ressignificação de dores. Porque a conversa da mulher samaritana com Jesus entrou na sua intimidade, na sua história. Jesus a confronta com a sua situação de pecado. Jesus a confronta porque era necessário que ela fosse confrontada para ser transformada. E esse é um princípio importante do Evangelho. Não há transformação sem confrontação. E quando eu digo confrontação, não é no sentido apenas de usar de palavras ásperas ou contundentes, mas é de comunicar a verdade que liberta, que transforma, que cura, em amor e graça. Aquela mulher recebeu na conversa com Jesus vida por meio das palavras, ainda que ela tenha sido confrontada. Queridos, eu penso que a nossa igreja, nos cultos coletivos, nos pequenos grupos, nas reuniões de pequenos grupos. Que cada PGM da IBB, meus queridos, seja fonte de refrigério e de renovo, que as pessoas possam, quem sabe, até não estarem tão dispostas a ir. Eu já liderei pequenos grupos, hoje eu estou auxiliando um líder de pequeno grupo. Na nossa casa nós tivemos durante alguns anos célula acontecendo, e eu lembro, meus queridos, que às vezes chegava um dia em que o dia foi difícil, foi tenso, foi complicado, muito trabalho, a gente chegava em casa correndo para dar aquela ajeitada na casa. Não acontece com vocês, não? Dar aquela ajeitada na casa ali, ver se passar na panificadora para comprar alguma coisa, comprar um pacote de pipoca. E aí, às vezes, antes daquele momento, estávamos cansados. Mas sempre foi impressionante, porque todas as vezes em que eu estava assim, eu terminei aquele encontro de que maneira? Feliz, animado e abençoado. Por quê? Porque naquele dia a palavra de Deus se manifestou, o próprio Deus se manifestou, pessoas foram curadas, foram transformadas, foram restauradas. Irmãos, a igreja precisa ser lugar de restauração, o nosso PGM precisa ser lugar de restauração. A nossa vida, a nossa casa precisa ser referência de refrigério, renovo, a salvação e libertação em Cristo Jesus. Ressignificação de dores é algo importante. Naquele momento, aquela mulher foi confrontada com a sua realidade, mas passou então a viver uma nova vida. Deus lhe convoca nesta manhã para realizar obras maiores. Deus lhe convoca para beber da água da vida que jorrará para a vida eterna. Jesus, na conversa com a mulher, vai dizer que a água que eu lhe der, antes ele diz que quem tomar da água daquele poço voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água da vida, este irá jorrar para a vida eterna. Deus nos chama para atuarmos no reino de Deus de modo relevante, de modo que uma simples conversa gere a transformação. 2 semanas atrás eu estava ministrando o roteiro na célula, e nós tínhamos ali cerca de 25 pessoas, a metade delas ainda não tinham se decidido por Cristo. E aí eu pude compartilhar essa palavra, e no final daquele encontro, todas aquelas pessoas oraram entregando a vida para Jesus. Irmãos, não tem nada que pague isso. É extraordinário saber que Deus nos permite ser usados para vermos vidas sendo transformadas para a eternidade. Algumas daquelas pessoas que estavam naquele grupo eram médicos, e eu disse assim: os médicos que estão aqui podem tratar do corpo, mas um dia o corpo vai adoecer de novo. E ele vai chegar a um ponto que não vai ter mais jeito. Não é verdade? Mas, queridos, quando a gente fala dos elementos espirituais, nós falamos de coisas que, sim, Jesus dá jeito para todas as coisas. Eu fecho a minha palavra considerando que o texto bíblico nos mostra que Jesus chegou, versículo 6, cansado da viagem, ele sentou-se junto ao poço. A vida
os embates, os dilemas, as crises, as lutas, as lidas, as provações, elas podem, meus queridos, muitas vezes nos fazer cansar. Cansar até da igreja, cansar do casamento, cansar do marido, cansar da esposa, cansar até dos filhos, cansar de nós mesmos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Olhar para o espelho e assim, rapaz, estou cansado de você, meu amigo. Tenha dó. Reage, homem. Irmãos, às vezes a gente tem que fazer isso. Chegar para o espelho e dizer, reage. Precisamos sentar à beira do poço e tomar água com Jesus. Precisamos ter esse tempo na presença do nosso eterno Salvador. E a partir então de uma conversa com Jesus, tudo muda. Irmãos, há poucos dias eu estava diante de uma crise, uma decisão importante que eu precisava tomar, questões sérias a nível pessoal e tudo mais. Eu, sem assim saber exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Consultei um, consultei dois, consultei três, mas a paz ainda não estava no coração, até que eu dobro os meus joelhos e com sinceridade eu me quebranto diante do Senhor e Ele então fala comigo. E o que Ele falou comigo naquele momento não era algo que eu queria ouvir. Jesus me confrontou. Jesus me confrontou em algo que eu estava fazendo e que eu precisava mudar. Uma postura que eu estava tendo que eu precisava mudar no meu coração. Quando eu entendi isso, pedi a Deus misericórdia, graça, perdão. E meus irmãos, a liberdade do perdão de Jesus é extraordinária. Uma conversa com Jesus muda tudo. Muda cenários de casamentos que parecem não ter mais jeito. Muda cenários de relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos em Cristo, que podem ser transformados desde que Jesus esteja sendo buscado, acessado. Que alegria você ter chegado até aqui. Eu espero que essa mensagem continue falando ao seu coração. Se você tomou alguma decisão, eu gostaria de saber dessa sua decisão. Entre em contato conosco, você tem um contato aqui na tela. Nossos pastores gostariam de orar com você. Nós queremos caminhar com você para que você cresça e tenha a sua fé fortalecida em Cristo Jesus.